Nós vamos falar aqui, baseado no livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, sobre mitos, motivos, perdão, eu falei mitos, né, mas eu vou ver se de repente, meado desse mês eu estou comprando óculos. Motivos etiológicos, né, a gente está falando sobre a saga como forma de tradição, falamos sobre saga individual, e agora vamos falar sobre motivos etiológicos. Muitas vezes ressoa numa saga a pergunta: por que existe determinado nome, lugar, situação ou costume? Como surgiu o que existe? A resposta sempre é esta: explica-se a situação presente com base na situação dos antepassados. As circunstâncias pressupostas que suscitam a pergunta acima pelo porquê são históricas. O modo como são explicados, porém, é poético, de acordo com Google. Partindo-se de um fenômeno chamativo, deduz-se um acontecimento histórico que o pode explicar. Por exemplo, a mulher de Ló, em Gênesis 19, ou a conquista de Jericó, em Josué 6. O objetivo da etiologia está dado historicamente, mas o mesmo acontece também com o ponto de partida. Então já é um questionamento que se faz. Percebe que a ideia é a seguinte: há um porquê. Lembra quando eu falei: papai, por que existe o arco-íris? Isso a gente pode considerar como histórico. Não está na narrativa, mas é histórico. E aí a etiologia é porque houve, há muitos anos atrás, um homem chamado Noé, e parará, todos os homens eram maus, né, como diz a música da Lagoinha, né? Todo mundo era mau e todos os meninos levados. Eu fico pensando, um garoto hiperativo escutando essa música deve falar assim: meu Deus, eu estou igual o pessoal do dilúvio. Mas voltando para cá, e aí nesse caso, por que aconteceu isso? Isso é o histórico. A saga vem como? Vamos contar o que aconteceu até chegarmos onde nós estamos aqui. E aí é mais ou menos assim. E é essa parte que muitas vezes o pessoal da historiografia dos nossos dias, de repente vai bater em cima, né? Não vou dizer obviamente que é todo mundo, mas de repente vai bater em cima pelo fato de assim: aí tá vendo? A Bíblia é cheia de mito, não é pra gente levar isso a sério, não sei o que lá. Só que é o seguinte: essas narrativas, elas estão explicando o porquê que a realidade é como é. Não é uma pesquisa do tipo, vamos lá, há milhões, bilhões e bilhões, né, houve uma explosão, aí a explosão, aí teve os gases depois viraram, né, uma certa estrutura sólida, a estrutura sólida inanimada começou a surgir, né, líquido do líquido surgiu não sei o que, aí surgiu uma forma biológica, daquela forma biológica foi surgindo evolução, e hoje a gente está aqui. Não é desse jeito e não se pretende ser científico, mas é um modo de contar, assim como a ciência tem um modo de contar, né, porque as coisas são como são. A narrativa aqui, ela explicava nessa época porque as coisas eram como eram. Hoje a gente tem um jeito diferente de querer saber o porquê das coisas, mas a gente ainda tem aquela necessidade de como eu faço diante das coisas que acontecem no dia a dia, como eu vivo, como eu lido com a dor, com a perda, com o sofrimento. Então o que acontece? O porquê dessa época não diz muito pra gente, porque o modo que eles explicam a realidade não satisfaz alguns pormenores da nossa época, mas agora o como lidar com as crises da vida, a gente continua sendo gente. A ciência hoje é diferente, mas a gente continua sendo gente, seja com as crises, com o sentimento de ausência, com a pouca vergonha, com o desejo de dominar, seja com o que for, a gente continua sendo gente, né? E aí, por exemplo, também a conclusão etiológica, portanto, não nos dispensa da tarefa de questionar
a respectiva narrativa quanto ao seu fundo histórico e seu interesse específico, que é o caso que ele faz aqui. Ele faz uma pesquisa cientificamente. Ele está analisando o negócio, lembra? Javista, eloísta, deuteronomista e tal. Como é que Moisés narra a própria morte? Ele aqui, como cientista, ele está batendo para tentar encontrar consistência. Agora, olha a diferença. Eu, como alguém que está pesquisando, para alguém que está ajudando uma pessoa enlutada. Naquela hora, eu não pego desse jeito. Naquela hora, eu pego como o seguinte: eu pego aquela narrativa que confortava aquelas pessoas, e eu pego essa narrativa para confortar as pessoas de então, coisa que a ciência não faz. Captou? Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre a lenda de santuário.